E bora lá, meu povo, o Ceará é derrotado mais uma vez dentro de casa e dessa vez para o pior visitante do Campeonato Brasileiro. E nesse vídeo aqui eu vou trazer uma reflexão para vocês sobre o que eu achei dessa partida, os meus pontos de vista. Então eu peço que vocês acompanhem esse vídeo inteiro na íntegra, porque vai ser muito conteúdo para a gente refletir. Afinal, nós só vamos jogar agora dia 14 de setembro, então vai ser uma longa pausa e nós vamos passar muito tempo remoendo essa partida, infelizmente. Então, bora para o nosso videozinho, porque eu vou trazer a minha análise, vou trazer a análise de jornalistas e a gente vai comentar bastante sobre essa derrota frustrante de ontem contra o Juventude. Bora lá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gigante. Papoquem o dedo no like e se inscrevam no canal porque vocês nos ajudam a crescer cada vez mais. Estamos rumo aos 2.800 inscritos, então espero que vocês nos ajudem aqui pra gente crescer um pouco mais. Eu entendo que a derrota é frustrante, que tá todo mundo com raiva, mas é o meu trabalho e espero que vocês possam me ajudar. E claro, se vocês quiserem ir além, tem o Pix aqui também, para vocês mandarem uma ajuda, qualquer valor é super bem-vindo, porque ajuda na produção de conteúdo, ajuda a pagar a plataforma que a gente usa aqui para fazer os vídeos, as lives. Então espero que vocês possam ajudar também, tá bom? Qualquer valor é bem-vindo, 50 centavos, R$1, R$2, o que tocar no coração de vocês a gente recebe, tá bom? Então vamos pro nosso vídeo, vamos começar aqui a falar e eu já vou trazer a minha análise sobre o que eu achei da partida de ontem. Eu escutei alguns pós-jogos, eu escutei algumas opiniões e, em cima disso, eu vou também trazer a minha opinião de tudo que eu vi ontem na Arena Castelão. Para mim, existem dois culpados para essa derrota. Primeiro deles, diretoria do Ceará. A diretoria de futebol do Ceará, né, o departamento de futebol. Para mim, eles são os primeiros culpados por essa derrota. Nós chegarmos na 22ª rodada da Série A, em uma partida que nós não temos um lateral reserva, e eu não estou falando só um lateral direito ou um lateral esquerdo, nós não tínhamos nenhum lateral reserva. Nenhum. Rafael lesionado, Matheus Bahia lesionado. Foi pro jogo ontem Fabiano, que não fez uma partida boa. Do outro lado, o Nicolas, que sim, ele sim fez uma partida boa. Nas limitações dele, ele fez uma partida bem ok. Aquele gol que a gente tomou, se o Nicolas estivesse em campo, provavelmente a gente não teria tomado. Porque aquele tipo de jogada ontem ele conseguiu cortar. E cortou bem, tá? Ele fez uma boa partida na minha visão. Hoje eu não vou criticar, não vou crucificar o Nicolas, porque a derrota para mim passa longe de ser na culpa dele. Mas o segundo culpado é o técnico Léo Condé. E aí eu não posso eximir o técnico da culpa, porque para mim ele já errou desde a escalação. Infelizmente é algo que a gente sempre toca no ponto de que o técnico Léo Condé é um baita técnico, vem fazendo um trabalho muito bom aqui no Ceará, mas ele sempre esbarra nas suas teimosias. E infelizmente o Condé é um técnico muito teimoso. É muito teimoso o tal do Condé, cara. Ele inicia a partida mais uma vez com o Ailon, que na minha visão não tinha que ser titular. Beleza, que o Ailon fez algumas boas partidas, na necessidade que não tinha outro jogador para jogar, fez. Mas hoje nós temos Paulo Baia no banco de reservas, que já poderia ter sido testado como titular nessa partida. Afinal, era um jogo que a gente iria ter que propor o jogo, porque o Juventude veio para cá para se fechar e tentar fazer um gol em uma bola. O que foi que aconteceu? O Juventude fez um gol em uma bola e ganhou a partida. Então, foi um jogo que nós deveríamos ter uma capacidade ofensiva maior. E eu não consigo ver isso com o Ailon, tá? Não consigo ver que o Ailon seja esse jogador para puxar um contra-ataque, para fazer um ataque. O Ailon, para mim, é um jogador de finalização. Se a bola sobrar para ele, ele consegue fazer. Mas nem sempre, porque também perde bastante gols. Então, infelizmente, esse é o tipo de jogador que nós tivemos ontem como titular. No meio-campo, ontem nós tivemos o Mugni, que não fez uma partida tão boa, mas que na ausência do Lourenço, eu concordo sim que deveria ter sido titular, isso não vou discordar, mas não foi tão bem. E o técnico Léo Condé, enxergando o fato dele não estar tão bem e cansado, tirou ele com 10 minutos mais ou menos ali no segundo tempo.
E aí para mim entra o segundo erro do Condé. Colocar o Pedro Henrique do lado esquerdo e puxar o Aylon para o meio campo, que já não estava bem, foi um erro crasso. Nunca deu certo. E já foram várias vezes nessa temporada que o Condé tentou fazer esse movimento de puxar o Aylon para o meio campo. Não funciona. E ontem, no banco de reservas, nós tínhamos o Vina. Não quero dizer que o Vina era o salvador da pátria, até porque para mim entrou sem ritmo. Ele entrou, eu vi gente até falando fora de forma, não, isso é impressão que você vê de longe. O Vina não tá fora de forma alguma. Mas ele tá sem ritmo. E sem ritmo é normal. O Vina vinha de 100 dias sem fazer uma partida de futebol. Então isso é normal, falta de ritmo de jogo. Isso ele só vai adquirir jogando, não tem o que fazer. Mas eu achava uma solução melhor do que colocar o Aylon no meio campo. Sério. Nunca deu certo. E nesse momento que ele colocou o Aylon no meio, ele perdeu o meio campo inteiro. O Juventude tomou força e disse, eu consigo fazer alguma coisa aqui. E veio pra cima. O Juventude veio pra cima. E conseguiu fazer o jogo deles. Conseguiram jogar. E foi nesse momento que nós passamos mais dificuldade na partida. E o Ceará até criou. O Jandrei ontem fez pra mim, acho que o melhor jogo da temporada dele. Que vinha péssimo no São Paulo, inclusive. Mas fez o melhor jogo da temporada dele. Ele fez pelo menos 2 milagres ontem. Antes do Ceará tomar o gol, né? Afinal, o gol do Ceará foi no final da partida. Mas pra mim o jogo ontem foi na culpa dessas duas situações. Da diretoria, que não reforça o elenco na necessidade de reformar, de reforçar, que a gente sabe da necessidade, não tem como dizer que não tem necessidade, é incontestável dizer que não tem necessidade, mas infelizmente a gente esbarra tanto nas limitações de elenco e ontem nas limitações intelectuais do técnico naquele jogo. Não funcionou o que ele tentou fazer. Acabamos tomando gol ali em cima do Dieguinho e do Rodriguinho, o Dieguinho morto. Acabou a partida, o Dieguinho deitou no campo e passou 5 minutos deitado sem conseguir levantar, ainda saiu mancando. Isso não é saudável, cara. O Dieguinho joga todos os jogos, é um cara extremamente esforçado, não toma cartão, bizarro a temporada que o Dieguinho faz. Essa pausa pro Mundial, essa pausa pra data FIFA agora, inclusive deve ser muito benéfica para ele recuperar o físico, tanto para ele, pro Fabiano, que ontem eu acho que também sentiu um pouco físico, mas também foi muito delegado. Teve hora que o Fabiano tentava sair driblando e perdia a bola, errava passe. Não gostei da partida do Fabiano. Então, para mim, ontem passou por vários pontos negativos dos jogadores, mas também dessas situações. Tanto da não contratação de jogadores por parte da diretoria e também por conta do técnico Léo Condé e suas convicções erradas para esse jogo. Passando agora só para dar um alento sobre Marcos Vitor, gostei muito da partida dele e do Éder também. Não comprometeram em nada na partida ontem. Uma bela partida da dupla de zaga do Ceará. Coisa boa, porque nós estamos muito bem abastecidos de zagueiros. Né? Podem criticar o Marlon como quiserem, mas o Marlon também vem bem na temporada. Apesar dos erros, eu não tenho muito o que reclamar dele. Mas, continuando aqui agora, deixa o teu like, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. E nos ajude também financeiramente. O QR Code do Pix está aqui do lado direito da sua tela, tá bom? Se puder ajudar, ajuda muito. Vamos passar agora aqui a nossa bola para os jornalistas, né? O primeiro que eu vou trazer é o André Almeida. Estou abrindo aqui para colocar o André na tela, que ele trouxe uma opinião muito legal lá no Instagram do Jogada, que para mim reflete muito o que foi essa partida. Tá aqui o André na tela, vamos colocar aqui a opinião dele. Fala, André. 29 gols sofridos em 9 partidas, uma média superior a 3 gols sofridos por jogo. Nesses 9 jogos, 1 empate e 8 derrotas, sem nenhuma vitória. Esse era o desempenho do Juventude até a partida contra o Ceará. O Ceará perde por 1-0 para o pior visitante do Campeonato Brasileiro e jogando na Arena Castelão. Resumidamente, 3 pontos que não poderiam ser desperdiçados em hipótese alguma. Pelo adversário, que vem muito mal no campeonato, que é muito ruim jogando fora de casa. Todos os outros times fizeram gol no Juventude, com exceção do Ceará. E pelo que foi o jogo também. O primeiro tempo do Ceará até foi bom. O Ceará criou oportunidades, teve chance para fazer 1-0 e acabou desperdiçando as oportunidades que teve.
foi para o intervalo no 0-0, segundo tempo não foi o mesmo, o Ceará não teve o mesmo volume ou o mesmo ímpeto ofensivo, teve mais a bola, mas não conseguiu criar chances para convertê-las em gol. Até teve, né? Um ou outro ali, cabeçada do Pedro Raul, o Jandrei faz uma grande defesa, o Jandrei é um dos grandes nomes do jogo, ou o grande nome do jogo, né? Pelas intervenções importantes que fez. As mudanças do Léo Condé não surtiram efeito, quem saiu do banco de reservas não conseguiu alterar o cenário da partida. Chama a atenção negativamente para o Pedro Henrique, muito mal, entrando muito mal. Acho que vale refletir em que estágio está o Pedro Henrique na disputa por espaço nesse ataque do Ceará, porque tem Paulo Baia chegando, tem o Rodriguinho chegando, o próprio Luca também, e o Pedro Henrique já tem um tempo que está muito mal, errando absolutamente tudo. O Vina claramente fora de forma, longe da condição física ideal, ainda meio pesado, numa outra rotação, enfim. Problemas individuais e problemas coletivos de um Ceará que, novamente, quando encontra um adversário que joga mais fechado, obriga o Ceará a ser mais criativo, a ser mais propositivo, o Ceará enfrenta problemas. Essa é uma grande questão que o técnico Léo Condé precisa resolver. Resultado muito ruim, derrota decepcionante, prova disso, o time saiu vaiado de campo pelo seu torcedor. 29 gols sofridos. Aí, perfeita análise do André Almeida, inclusive falando sobre o adversário, cara. O Juventude é o pior visitante do campeonato e nós conseguimos perder para eles pela primeira vez no campeonato, assim, primeira vez que eu digo, a primeira vitória do Juventude fora de casa. E, cara, eu não vou tirar o mérito do trabalho que está sendo feito agora pelo Carpini, tá? O cara chegou lá, tem 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Ele tá bem, ele melhorou o time. Ele conseguiu dar um fôlego e um ânimo maior para esse Juventude. Mas, cara, o Juventude vinha fazendo uma campanha patética. Patética fora de casa. E é humilhante a gente não conseguir fazer um gol nesse time. Humilhante a gente não conseguir fazer um gol. Então, a gente precisa refletir. Vai ter agora 14 dias para treinar. Próxima partida é só no dia 14 de setembro. Se duvidar, até uma tragédia para o torcedor, né? Que o torcedor do Ceará sempre costuma falar que quando o Ceará tem uma pausa, volta pior, né? Então, a gente espera que isso não aconteça. Mas é isso. Eu vou passar agora aqui a bola para o nosso querido Renato Manso. Eu vou trazer 2 vídeos do Renato. Uma análise pós-jogo que ele fez lá na arena, ainda no final da partida. E depois eu vou trazer um outro vídeo que ele trouxe também lá no Instagram dele. Inclusive, sigam o Renato Manso e também sigam lá o André Almeida. O vídeo dele foi muito bom, tá? Vamos ver agora o que o Renato fala. Uma derrota dolorida aqui na Arena Castelão, porque o Ceará tinha uma certa obrigação, né, se é que há obrigação no futebol, de vencer o 18º na competição. Um time que das 9 partidas que tinha feito fora de casa, tinha feito apenas 1 ponto. Então, apesar de não existir obrigação no futebol, era esperado que o Ceará, um mandante consideravelmente, um time forte em casa, vencesse o jogo. Criou para isso no primeiro tempo, mas não finalizou com tanto perigo. Chegou algumas vezes, teve volume, mas acabou definindo mal algumas jogadas. No segundo tempo, o que se imaginava que com as mudanças o time crescesse de produção, o time caiu de rendimento e as mudanças que foram feitas acabaram não dando certo. Pedro Henrique não entrou bem, Vina, a grande expectativa do dia, também não entrou bem, e depois o Condé coloca Sobral e Lucas Lima para serem os volantes articuladores, e aí o jogo defensivo do Juventude acabou dando certo, acabou casando, e num duro golpe no final do jogo, uma jogada pelo lado direito, um cruzamento, falha na cobertura do Fabiano e o gol do Mandaca, bem parecido com o que foi o gol lá em Caxias. Derrota dolorida na Arena Castelão. Tá aí a opinião do Renato, né? E vou trazer aqui os números da partida. O Ceará, que quando precisa ter posse de bola, parece que não sabe jogar, né? Infelizmente é isso que acontece. O Ceará, ele é um time moldado para ser reativo, e quando vem algum adversário aqui que a gente precisa ter as iniciativas do jogo, não consegue fazer, né? Infelizmente. Então nós tivemos 58% de posse, 13 finalizações contra 10, 7 chutes no gol, ou seja, o Jandrei fez 7 defesas, 4 escanteios contra 5 deles, 17 faltas cometidas por nós, 25 por eles. Tá aí os números da partida que o pessoal do Futebolês trouxe lá. Passar agora, antes de trazer a outra opinião do Renato, cara, esse vídeo aqui me chamou a atenção, tá? Na hora da comemoração do gol do Juventude, cara, o Nenê, ele protegeu a bandeira do Ceará, cara. Olha isso aqui, ó. Os caras comemorando, pisaram, que eu não vejo maldade, é comemoração, tá? Mas olha o Nenê, ó. Chega empurrando todo mundo, protegendo o escudo do time, cara. Cara, baita atitude do Nenê, máximo respeito, tá? Máximo respeito. Não é à toa que é craque e tá aí
tem uma carreira super longa e muito vitoriosa. Parabéns ao Nenê aí, e você merece todo o respeito da nação alvinegra, tá, cara? Agora vamos aqui pro ponto do Renato Manso. Meu Deus, desculpa o ponto, Renato. Mas mais uma vez o Renato vai falar do Pedro Henrique e da estreia do Vina. Vamos ver aqui. Não entendi por que, se o Mugni cansou, por que colocar o Pedro Henrique? A ideia de centralizar o Ailon, ela durou ali cerca de 10 minutos, porque o Vina entra com 20 minutos. Então ele tira o Mugni com 10 e coloca o Ailon por dentro e depois saca o Ailon. Então assim, eu não entendi a ideia de colocar o Pedro Henrique, por quê? Porque o Pedro Henrique não vem bem. O Pedro Henrique não fez um grande jogo nos últimos tempos. Qual foi o grande momento do Pedro Henrique? A gente tem dificuldade de perceber e de lembrar aqui. E ele ser a primeira mudança do Ceará, eu confesso que não compreendi. E, olhando o jogo depois, o que aconteceu durante a partida, acho que não foi uma boa mudança. Acho que o Pedro Henrique não contribuiu, o Pedro Henrique não cruza, o Pedro Henrique não finaliza, o Pedro Henrique não dá uma sustentação, não faz uma triangulação, ele não dá um passe em profundidade para o lateral, ele não cai por dentro, ele não... Enfim, o Pedro Henrique faz muita falta. O Pedro Henrique toma muitos cartões amarelos. Hoje o estádio foi ao desespero quando uma bola, depois da finalização do Dieguinho com o Jandrei Palma, o Ceará todo no campo de ataque do Juventude, ele faz uma falta ridícula no escanteio, e a torcida pega no pé porque era uma falta extremamente desnecessária. Então, eu confesso que tinha o Paulo Baia, tinha o próprio Rodriguinho, que ainda não teve muita minutagem, e ele, quando volta com o Pedro Henrique. Enfim, Vina entrou sem ritmo, claramente, tentou aparecer, tentou flutuar, recebeu algumas bolas por dentro, ali do meio de campo, tentou acionar os laterais, mas o Juventude, no esquema muito defensivo, dificultou muito as ações do Vina. Ele teve uma finalização, na verdade 2 finalizações, uma bloqueada, outra o Jandrei defendeu, se atrapalhou um pouco com a bola em alguns momentos, perdeu algumas bolas fáceis. Acho que é o combo Vina, porque o Vina vem com essa falta de ritmo mesmo. Sinceramente, se talvez tivesse um jogo mais aberto, ele poderia ter tido talvez uma qualidade maior, mas o Vina vai enfrentar adversários assim, principalmente em casa, e ele vai precisar ser o cara da criatividade também. Eu não entendi por que... Tá aí, né, opinião do Renato. Cara, eu não tenho o que tirar nem pôr nisso aqui, tá? Eu não tenho o que tirar nem pôr. É inexplicável, mais uma vez, a utilização do Pedro Henrique. Infelizmente, é inexplicável a utilização dele. Eu nem vou atrás da coletiva do Condé, porque eu confesso pra vocês que eu não quero me estressar, então eu não vou vê-la, tá? Agora, pra gente finalizar o vídeo, vamos dar uma passada aqui na tabela do Brasileirão. Vamos ver os jogos de ontem que aconteceram, né? O Botafogo venceu o Bragantino por 4-1, um resultado excelente pra gente, deixa o Bragantino ali com 30 pontos, segura eles no campeonato. E Cruzeiro e São Paulo, que já é uma disputa mais lá em cima, o Cruzeiro venceu o São Paulo com um gol de falta do Matheus Pereira, que desviou na barreira, cara. Golaço, mas matou o Rafael, que vinha bem na partida. Vamos ver aqui como é que ficou a tabela. Os jogos não nos afetam, mas deixa o Bragantino aqui mais próximo da gente. E o que a gente tem que olhar é os jogos que vão acontecer hoje, né? A gente vai ter Santos e Fluminense, e aqui eu vou ser muito sincero, o melhor resultado pra nós seria um empate, tá? Segura Santos e segura Fluminense. Flamengo e Grêmio, eu espero que o Flamengo humilhe esse Grêmio. 4-5-0, meta a tromba pra dentro do Grêmio. Pode meter, deixa o Grêmio lá embaixo. Corinthians e Palmeiras, eu queria muito uma vitória do Palmeiras aqui, por conta de situação de campeonato. Segura o Corinthians e o Palmeiras pode disparar, que a minha briga não é com o Palmeiras, não. Mirassol e Bahia, cara, aqui pra mim é briga lá em cima também. Acho um jogo duríssimo. Deve ser até um empate, se duvidar. Vitória e Atlético Mineiro. Outro jogo que pra mim, se for um empate, seria o melhor resultado. Segura os dois e deixa os dois abaixo ainda da gente. Sport e Vasco. Aqui eu já queria uma vitória do Sport, porque eu não acho que o Sport vai reagir tanto no campeonato a ponto de nos afetar, né? Hoje o Sport tem 16 pontos a menos do que a gente. Então, pra mim aqui o melhor resultado seria uma vitória realmente do Sport. Internacional e Fortaleza, mais um jogo que pra mim, se for empate, seria o melhor resultado pra gente, né? Porque, ó, vamos ver aqui quem tá abaixo. Corinthians, se perder, não chega. Atlético Mineiro, se empatar, não chega. Internacional, se empatar, não chega. E o Grêmio, perdendo, continua lá embaixo. O Santos com o Fluminense, se empatar, vai a 22. Ainda fica a 4 pontos da gente, porque se ganhar, vai a 24, fica só a 2. E o Fluminense, se empatar, só vai a 28. Só abre 2 pontos pra gente. Então, o melhor resultado também. O Vasco, se perder pro Sport, fica estacionado com 19, a gente continua a 7 pontos da zona de rebaixamento, então pra gente seria o melhor resultado. Na verdade, 7 não, porque a gente falou que seria um empate entre Vitória e Galo, o Vitória iria a 20, então a gente ficaria a 6 pontos da zona, ainda seria uma distância bem segura para a zona de rebaixamento. Então, pra mim, os melhores resultados possíveis são esses. Então vamos ficar de olho nessa rodada do Brasileirão de hoje. Turma, no mais é isso.
Agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas precisava dar aquele desabafo do começo. Tamo junto demais, até a próxima. Valeu, meu povo. Tamo junto.